Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre qual a melhor versão da Bíblia para utilizarmos. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês pausem o vídeo agora, curtam e quem não se inscreveu no canal, aproveite e já se inscreva no canal. Já, pause. Já? Muito obrigado. E agora, não esquecendo de compartilhar quando acabar o vídeo. E quem quiser comentar, fique à vontade. Vamos fazer uma oração para começar, queridos irmãos. Querido Deus amado, que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa me inspirar agora, que o Espírito Santo me tome e me use para levar a mensagem de hoje. Que eu seja somente um instrumento em suas mãos, meu Deus. Seja sempre comigo, Pai. Que as pessoas possam aprender e eu também. Que todos possamos ter nossa mente aberta para aprender, pôr em prática na nossa vida tudo que aprenderemos agora. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos, resolvi fazer este vídeo porque há muitas pessoas por aí que causam controvérsias de que, qual Bíblia eu vou utilizar? Tem tantas versões, né? Tem a Almeida atualizada e corrigida, Almeida corrigida fiel, Almeida não sei o quê, nova versão Almeida 2020, século 21, a tradução, nova tradução internacional, nova tradução, nova versão transformadora, a Bíblia fácil de ler, tem Bíblia na linguagem de hoje, a versão na linguagem de hoje, tem um monte, né? Tem a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, né? Mas também é uma tradução. Tem a tradução Novo Tempo, que é a tradução da nova época, alguma coisa assim, não lembro agora o nome da tradução, que é da Testemunho de Jeová, né? E aí? Queridos irmãos, para começar, toda a Bíblia, seja ela qual tradução for, qual versão for, ela é baseada nos escritos originais, tá? Os escritos originais não existem mais, não sobrou um sequer para que nós possamos ver, né? O mais antigo que nós temos, na época, ele está sob o poder do Vaticano e ele não deixa que ninguém veja. Ele mostrou cópias para a gente, mas o original ele não deixa que ninguém toque. Então, não existe mais nenhuma tradução original, tá? Uma escrita original dos apóstolos, dos profetas. Até porque Moisés, por exemplo, que escreveu os primeiros livros da Bíblia, ele viveu há 4, 5 mil anos atrás. Então, ou até mais. Então, não tem como um pergaminho durar tanto tempo. Então, o que é que eles faziam? Eles pegavam aquele texto original e copiavam exatamente como ele era. Entendeu? E assim nós temos uma cópia até hoje desses documentos, entendeu? Porque senão acontece como aconteceu, como eu estava comentando esses dias, com a carta que foi para Laodiceia, que desapareceu, a primeira carta dos Coríntios, que desapareceu, o livro do profeta Natan, que desapareceu, né? O livro dos reis de Israel, que também desapareceu, né? Então, esses não desapareceram porque eles foram feitos dessa maneira, né, esses escritos. Então, sempre estavam fazendo novas cópias, mas seguindo. Só que o que acontece? A Bíblia, a palavra de Deus, a mensagem que Deus nos passou através desses escritos bíblicos, não são inspiradas as palavras que estão na Bíblia, mas sim a mensagem que está sendo ser passada. Ela sim foi inspirada, tá? Não as palavras que estão ali. Por exemplo, tem um texto em que Lucas escreve até os profetas até João, até os profetas e João, se não me engano. Já Mateus, ele escreve, profetizaram até os profetas e João. Pelo menos isso está escrito lá.
Então, os dois textos estão escritos a mesma coisa, porém com uma pequena diferença de uma palavra. Faz diferença? Pode fazer sim diferença, mas são dois escritos com a mesma coisa com palavras diferentes. Quando você tem no livro de os quatro evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê que tem textos, né, que ali a gente pode entender um pouco sobre isso. Tem textos que se repetem nos quatro evangelhos, tem textos que se repetem em três evangelhos, tem textos que se repetem em dois evangelhos, pelo menos, e tem aqueles textos que estão no evangelho só. Mas esses que se repetem, sejam duas, três ou quatro vezes, nós possamos comparar um com o outro. Você vai ver que os quatro escreveram de maneira diferente, a mesma coisa. Então, se eles escreveram de maneira diferente, qual que é a diferença de hoje alguém que está recopiando a, as escrituras que eles fizeram com outras palavras? Nenhuma, né? Até porque, conforme o tempo vai passando, palavras vão mudando, né? Que nem, por exemplo, a tradução que foi feita do Almeida, ela vai usar palavras que nós hoje em dia não usamos mais, né? Como voz, entre outras aí. A voz tem uma palavra que aparece lá que não se usa mais, né? Então, por isso muitas vezes corrigem, né? Como tem várias versões da Almeida. Você sabe quem foi o Almeida? Almeida, não lembro agora o nome dele completo, mas ele foi um rapaz de 17 anos que fez essa tradução da Bíblia. 17. Ele era uma pessoa católica, tá? E ele viajou, ele era de Portugal, e ele viajou para outro lugar, para a Holanda, se não me engano, e lá ele conheceu o Evangelho e se converteu. Aí, Portugal, na época, ela tinha província em praticamente todo o planeta, era um dos países mais fortes que tinha. Então, eles se viram na necessidade de fazer uma tradução bíblica da língua portuguesa que não existia. Aí, falaram que precisava de alguém para fazer essa tradução, e ele, Almeida, se ofereceu, com 17 anos. E aí aceitaram ele e ele pegou fogo. Então fez a tradução da Bíblia para a língua portuguesa, com os textos originais, né? Só que, meus irmãos, houve traduções da Bíblia que nós temos hoje em dia que elas não foram baseadas exatamente em textos originais. Por exemplo, teve vários escribas que fizeram cópias dessas escritas. Entre eles, Erasmo, que foi um homem que fez cópia desse texto, só que ele usou como base os escritos de uns hereges, né? Que não copiaram os escritos sagrados exatamente como estavam lá, né? Fizeram algumas alterações. E Erasmo, por sua vez, quando ele pega o hebraico, esses textos desses hereges hebraicos, ele não compreendia direito o hebraico. Então, ele precisou de muita coisa, muito estudo para conseguir muita coisa. Naquela época não existia internet, essas coisas, então ele precisou de muito. E provavelmente, pode ser que ele, com certeza, aliás, pelo conhecimento que ele tinha de hebraico, muita coisa ele traduziu errado, porque tem palavras que são parecidas no hebraico. Então, nisso, há alterações na Bíblia também. Também há alterações sonoras na Bíblia, de erros de sonoros. Por quê? Porque tinha palavras no hebraico que eram parecidas, né, no som. Assim como nós temos na língua portuguesa, nós, vós, né? Coco, cocô, né? Temos palavras que fabrica e fábrica, né? Entendeu? Então, são palavras que têm significados parecidos. E quando você ouve, muitas vezes pode ser parecido, como voz e nós, parecido o som delas, né? Agora, fábrica e fabrica, o som é um pouquinho diferente, mas a escrita é muito parecida, assim como as outras duas que eu falei, né? Então, acaba que há esse erro, né? Então, como muitas vezes a pessoa ficava ditando para os escribas copiarem os textos sagrados, eles poderiam ter entendido um erro de interpretação errado, né? Compreendido errado o que eles ouviram e copiado um versículo errado. Isso pode ter acontecido, claro. Tem esse tipo de erro, entendeu?
como também podem ter errado alguma coisa que eles leram errado, não compreenderam certamente a escrita, como no caso de Erasmo, que já pegou alguns textos que já eram alterados. Então tem aquelas alterações que são feitas para complementar ali para deixar mais claro, né? Tem a parte da escrita do espírito, não sei o que do espírito. Aí alguém foi lá, que estava copiando, fala, espírito, vamos acertar isso aqui, vai ficar mais claro? Santo. Aí foi lá, espírito, santo. Acrescentou santo onde não tinha. Mudou alguma coisa? Não, não mudou. Entendeu? Então, eu vou deixar a imagem que vai estar neste vídeo, vai ser justamente a imagem que estudiosos chegaram para dizer qual Bíblia é mais confiável das versões. Mas todas elas você pode usar. Nenhuma das versões bíblicas que tem, nós podemos falar assim, nós não podemos seguir a Deus, a verdade divina, com elas. Não, todas nós podemos. Mas quando a gente pega algumas versões, como por exemplo, a versão utilizada pelo Testemunho de Jeová, você percebe o quê? Que é uma versão que foi feita dentro do que cria quem começou esse movimento do Testemunho de Jeová. Entendeu? Por quê? Como é que criou uma doutrina? Como é que começa a existir a igreja? Alguém começa a ler a Bíblia, estudando, às vezes até a pessoa que é sincera, porém ela entende errado algumas coisas. Então ela começa então a criar doutrinas, com base no que ela compreendeu, e ela então começa a criar aquele movimento que acaba virando uma igreja, né? E aí o que acontece? Então essa igreja começa a apresentar essas doutrinas que esta pessoa criou. Como, por exemplo, a igreja adventista, ela segue as doutrinas bíblicas que está na Bíblia. Porém, quem foi que começou o movimento da igreja adventista? Foi Ellen White, ela, seu marido, Miller. Então, as doutrinas, quem criou as doutrinas da igreja adventista foi Ellen White. Mas ela criou essas doutrinas baseadas na Bíblia. Entendeu? Em que ela também entendeu da Bíblia, compreendeu, né? Como nós acreditamos que ela foi inspirada por Deus, que ela era uma profetisa, nós não temos dúvidas, né? A gente não tem dúvidas de que o que ela colocou está correto. Porém, Ellen White era um ser humano e ela poderia muito bem ter errado alguma coisa, não é porque ela é inspirada por Deus, se ela é uma profetisa que ela não errava, ela é perfeita, não. Ela é um ser humano como qualquer outro, né? Então, agora, por exemplo, as doutrinas da Igreja Universal, quem foi que criou essas doutrinas? O Edir Macedo, ele que é o fundador. As doutrinas da Igreja Internacional da Graça, quem criou? Foi criada pelo missionário R.R. Soares, né? Romildo, é Romildo, né? Romildo não sei o quê, Romildo Rodrigues Soares, alguma coisa assim o nome dele. Então é o R.R. Soares. Então, ele criou as doutrinas da igreja dele com o que ele interpretou da Bíblia. Então, cada igreja tem as suas próprias doutrinas, porque cada um cria seu movimento de acordo com o que entendeu. Essa é o X da questão. Porém, cada um entende de uma maneira diferente. E voltando ao exemplo da Testemunha de Jeová, o fundador da Testemunha de Jeová criou as doutrinas da igreja dele. Mas no caso do Testemunho de Jeová, esse cara ele ainda não ficou satisfeito em começar esse movimento. Mas ele cria uma Bíblia própria, uma tradução própria, baseada no que ele acreditava. Então, ele altera as escrituras, ela é alterada, entendeu? Ela não é uma Bíblia fiel ao que os apóstolos escreveram, entendeu? Ela não é, entendeu? Ela não é baseada no que foi escrito pelos apóstolos, pelos profetas, por Moisés, na Bíblia mesmo. Ela foi criada baseada na crença que eles tinham, então ela foi alterada, né? Não é uma Bíblia literal, ela é uma Bíblia ela é alterada para aquela crença. Então, por exemplo, você vai ver que vai ter no primeiro João, eles colocaram o quê? Eles põem a palavra Deus lá, né, que fala que no início a palavra era o verbo, a palavra era Deus estava com Deus, mas na era um Deus.
entendeu? E também tá lá que ele criou tudo, né? Aí, lá dentro do testemunho de Jeová está escrito que a palavra criou todo o resto das coisas, tá? Criou todas as outras coisas, das outras coisas também tá escrito. O que quer dizer isso? Dá a entender o quê? Criou as outras coisas. Então quer dizer, o que ele criou? As outras coisas. Ele não criou ele mesmo. Então ali dá a entender que Jesus foi criado. Você entende? Então, a Testemunha de Jeová, como elas não acreditam que Jesus também é Deus, elas reeditaram a Bíblia de acordo com o que elas compreendiam que elas acreditavam. Então, essa Bíblia, nova tradução, se não me engano, acho que é isso, nova tradução, que a Testemunha de Jeová usa, ela é trabalhando aqui, a tradução do Novo Mundo, a Bíblia da Testemunha de Jeová. Eu tenho essa Bíblia no celular, através do aplicativo JW. Por que eu tenho? Porque eu tenho várias, eu tenho Bíblia católica, eu tenho Bíblia de Jerusalém, eu tenho várias traduções, porque a gente tem que estudar a Bíblia com várias traduções, não é com uma só. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Então, queridos irmãos, a tradução do Novo Mundo, né, da Testemunha de Jeová, ela foi baseada na então, ela está fiel às doutrinas da Testemunha de Jeová, mas não está como foi escrito realmente os textos. Entendeu? E tem muitas outras Bíblias que também têm as suas alterações. Agora você pega, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia que os católicos usam muito, né? Os padres, né? Porque os membros da Igreja Católica, os fiéis, não costumam usar muito Bíblia, né? Quem utiliza mais são os padres, são as coisas. Então, ela é usada, mas ela está errada? Pelo contrário. O texto dela é muito bom. A tradução não é ruim. Só que o que estraga ela é que ela tem algumas alterações, né? Como, por exemplo, hóstia, palavras que não estavam no Judá foi acrescentada para puxar a coisa para o lado católico, entendeu? Então ela não está 100% original. Isso quem fala são os estudiosos, pessoas que têm acesso às cópias dos manuscritos, que são fiéis, que são aquelas pessoas que pegaram e copiaram arrisca um manuscrito parecido com o original. Mas por que parecido? Porque eu não posso falar que é igual. Eu não posso falar que é igual, porque cada ser humano é falha, ele pode cometer erros. Né? Então, como a gente estava comentando, queridos irmãos, há alterações bíblicas que são alterações para correções, que não altera a coisa, há alterações por erros sonoros, há alterações por erros na tradução, né? Nós temos que entender o quê? Que o idioma que a Bíblia foi escrito, hebraico, aramaico e grego, esses idiomas não possuíam, por exemplo, vogais, não possuíam verbos, né, pontos, vírgulas, entendeu? Então, quando você vai traduzir, que nem, por exemplo, lá quando Jesus está falando com o lado na cruz, o que está escrito no texto original? Né? Eu não li o texto original, mas provavelmente está escrito, né, por o idioma não ter essa ponto, vírgula, essas coisas, vai estar escrito: em verdade, te digo hoje, estará comigo no paraíso. Pronto. Tudo direto, assim, né? Aí está escrito lá, sem ponto, sem vírgula, sem nada. Em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Aí, vai lá o Almeida, por exemplo, o tradutor, e foi traduzir para o português. Português sem ponto e vírgula. Então, ele teve que colocar os pontos e vírgulas no texto. Portanto, se ele não tem a compreensão do que realmente ali, a inspiração, porque ele está confiando, ele vai pôr coisa no lugar errado. E foi o que foi feito, não sei se na Almeida, mas tem algumas traduções que estão erradas, se colocar a vírgula no lugar errado. Né? Colocar assim, ó, em verdade te digo, vírgula, hoje estará comigo no paraíso. Entendeu? E tem tradução que está escrito: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. E tem também tradução que está escrito: em verdade te digo, vírgula, hoje, vírgula, estará comigo no paraíso. Qual que está certa? Tem diferença? Tem.
Porque quando eu falo, em verdade, eu digo hoje, vírgula, estará comigo no paraíso, ou eu te digo, vírgula, hoje, vírgula, estará comigo no paraíso, eu estou querendo dizer o quê? Que estou afirmando neste dia que eu estou vivendo que tal coisa aconteceu. Então, no caso ali, Jesus estava afirmando naquele dia que eles estavam vivendo, naquele momento, ele estava garantindo ao ladrão, a Dimas, provavelmente, que ele estaria na vida eterna, salvo no paraíso. Estariam juntos lá no paraíso, quando chegasse o momento do paraíso, na ressurreição. Porém, se eu pegar e colocar vírgula, colocar em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, o que eu dar a entender? Vai dar a entender que Jesus está afirmando que naquele dia o ladrão estaria junto com Jesus no paraíso. Mas aí nós temos um problema grave. Pois Jesus morreu na sexta-feira. Tudo bem. Mas o ladrão? O ladrão morreu no sábado. Né? Tava começando o sábado, né? Tava chegando próximo já ao sábado. Os caras foram lá e quebraram as pernas do ladrão. Dele e do outro também. Dos dois ladrões, porque estava chegando o sábado e eles queriam que eles morressem mais rápido. Quando foram quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto. Então, o ladrão não morreu na sexta-feira. Então, ele não poderia estar com Jesus naquele dia no paraíso. Outra coisa, se as pessoas consideram o céu como um paraíso, Jesus, quando Maria Madalena quer adorá-lo, fala: não me adore ainda, pois eu não fui a meu Pai. Quando que ele fala isso? Depois que ele ressuscitou. Jesus ainda não havia ido para o céu. Onde estava Jesus quando morreu na sepultura? Jesus não foi para o céu. Ele é muito claro ali. Então, se ele não foi para o céu, como que ele estaria naquele dia com o ladrão no paraíso? Tá entendendo? Então, a tradução correta é: em verdade te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ou podemos colocar só a segunda vírgula: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Agora, colocar a vírgula antes, tá errado. Entendeu? Isso é um erro de tradução, erro de uma pessoa que não compreendeu linguístico, né? Não compreendeu a escrita atual e colocou errado, entendeu? Então, ou ele copia do jeito que está, sem ponto nem vírgula nenhuma, e deixa que cada um faça a sua interpretação, ou ele tem que pôr a vírgula no lugar certo. E no caso ali, quem traduziu, pôs no lugar errado. Você entende o que é isso, irmão? Então, em todas as traduções, vai ter coisas que estão erradas. Por quê? Porque as originais não existem e elas foram copiadas de cópias, de cópias, de cópias. Entendeu? Existem não sei quantas, acho que não sei quantas, vocês têm 500 traduções, 500 cópias, 1000 cópias, eu não sei. Tem muitas cópias. Você entendeu? Então, queridos irmãos, existem tantas cópias de manuscritos que um foi copiando do outro, só que acontecia o quê? Quando eles pegavam, então, quando a cópia estava começando a ficar ruim, eles faziam o quê? Eles faziam uma nova cópia, e aí eles liam letra por letra, palavra por palavra. Se estava exatamente igual, aí eles pegavam, destruía a velha. Agora, se tivesse uma coisinha errada, eles rasgavam a cópia e faziam outra cópia. Entendeu? Então, nós podemos garantir que chegaram cópias mais próximas possível da original até hoje. Mas tem algumas que se desviaram um pouco. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Nenhuma vai estar 100% certa. Entendeu? Por exemplo, teve estudioso aí, ele não deu nota 10 em nenhuma, deu nota 10 no texto, mas na tradução não. Por quê? Porque é errado. Então um deu 10, teve o cara que deu 10 na tradução numa e 9, 10 no texto, 9 na tradução. Então deu nota final 9,5 na avaliação para aquela Bíblia. Nenhuma recebeu 10. Então, qual é a versão que eu devo usar? Para começar, primeiro, antes de eu dar o veredito aqui do que os estudiosos chegaram à conclusão, vou dizer para uma coisa: quando a gente vai estudar a Bíblia, nós precisamos de várias versões. Por quê? Porque nós temos que comparar.
né? Então, que nem, por exemplo, as versões mais antigas, elas vão usar lá em Coríntios, não lembro agora o versículo, você vai ficar 1 Coríntios 6, versículo 9, 10, se não me engano, acho que é isso. Ela vai usar o termo efeminados. Mas tem Bíblia que já alterou esse termo para afeminados e homossexuais, como acrescentou lá. Isso é um termo que naquela época não existia, então é claro que é um termo que foi colocado. Ela foi atualizada para a linguagem mais moderna. Você entendeu? Mas isso muda o significado? Não. Efeminados é afeminados, é o homossexual. Você entendeu? É muito claro. Só que o termo era outro que usava. E provavelmente a original nem efeminados não era, provavelmente estava escrito na lábia. Homem que se entrega a outro como mulher, ou é, homem que pratica atos sexuais abomináveis. Que quer dizer o quê? Quer dizer o homossexualismo. Porque Deus abomina esse ato. Então, tá dentro. Mas mudou o que está sendo a mensagem? Não mudou. Eu posso colocar homossexuais, né? Pode ser alguém que possa colocar gay, que possa colocar relações homossexuais, relações entre homens e entre pessoas do mesmo sexo. Não importa. Muda alguma coisa? Não muda. O significado é o mesmo. As relações lésbicas, dá no mesmo. Não muda o texto. Você entendeu? Se eu colocar fiel ou fidelidade, tem diferença? Não, não muda o significado. Você entendeu? Se eu colocar seguidor dos 10 mandamentos ou obediente aos 10 mandamentos, tem diferença? Não tem. Ou o guardador dos 10 mandamentos? Não tem também. Entendeu? Não muda a mensagem. Não muda o texto, mas não muda a mensagem. E é exatamente isso que acontece na maioria das traduções. Então é muito importante, como todas as Bíblias têm erros, não tem nenhuma Bíblia perfeita, é importante que você compare sempre uma tradução com outra, para que você chegue a um consenso de um texto. Entendeu? Então é assim que a gente estuda. Eu, por exemplo, tenho várias versões da Bíblia exatamente por isso. Além de ter no celular, eu tenho pelo menos 3 versões da Bíblia impressas. Eu tenho 4 Bíblias, 3 pelo menos versões são diferentes. Uma é Almeida atualizada, a outra é Almeida não sei o quê, a outra é nova versão transformadora. Não tem problema. São textos errados? Não. Eu posso utilizar esses textos? Posso. Por muito tempo eu estive utilizando a Bíblia versão versão VFL, versão fácil de ler. Tem alguma coisa errada com essa versão? Que eu vi, não. Entendeu? Mas é uma versão que não é tão oficial assim. Você vê que você não encontra muita coisa falando sobre essa versão. Mas ela existe no aplicativo que eu tenho aqui no celular. Né? Eu utilizei bastante dela, então textos que eu andei postando, eu sempre utilizava os versículos na versão fácil de ler, porque eu achava, né, às vezes eu acho, que o texto fica mais claro quando você usa essa versão. Muitas coisas, entendeu? Então muitas vezes você pode utilizar uma versão que é fácil de ler para, para é, para ensinar, para fazer uma pregação. Então, às vezes, você vai falar com uma pessoa que não tem estudo bíblico, você vai dar um estudo para ela. Às vezes é interessante você usar a linguagem fácil de ler para que a pessoa compreenda mais fácil a mensagem que você quer passar para ela. Agora, para você fazer um estudo bíblico mais científico, mais profundo, mais teológico, aí você tem que usar uma versão mais oficial. Você entendeu? Então, às vezes, você pode fazer o quê? Você monta um sermão para você levar na igreja. Aí você faz o quê? Você pega aquele sermão, aí você vai ver o versículo. São os versículos, vamos supor, 1 Coríntios 6, 9, 10, Judas,
7, porque ajuda a ser um capítulo só. Aí você vai lá, 1 Samuel 2:5, tal, e você pega esses versículos. Aí você vai fazer o quê? Você olha esse versículo na tradução que você costuma usar, vamos supor, tradução fácil de ler. Não, vamos supor, vou pegar outra. Nova versão transformadora, tá lá, versículo tal, 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 tal. Aí você lê aquele versículo e você utiliza aquele versículo para pregação. Porém, você pega, dá uma olhada nesse versículo na Almeida e também na linguagem de hoje, na fácil de ler. E você percebe que esse versículo, achou que ele estava mais claro, você fez uma compreensão mais clara dele na fácil de ler. Mas você estudando, até conversando com outra pessoa, você percebe que ele está meio distorcido quando você estuda uma coisa. Mas você faz o quê? Você pode utilizar os dois versículos ao mesmo tempo, as duas traduções, ler os dois, para que, que possa haver uma compreensão melhor do assunto. Você entendeu? Então você deve sempre utilizar várias versões bíblicas, várias traduções diferentes, para chegar no consenso, tá certo? E agora sim, a versão da Bíblia que é, foi colocada como mais correta, mais fiel aos escritos sagrados, né, que você pode ter mais probabilidade de usá-la, é a Nova Almeida atualizada, ou NA, Nova Almeida. Tá? Então, essa é a versão que você deve mais utilizar, a Nova Almeida. Tá? É a NA ou NA, né, Nova Almeida. Então, é essa versão que você tem que usar. Tá? Essa é a versão mais correta. Mas também não, como vocês olharem o texto que vai estar junto com essa mensagem, né, vai estar, em vez de estar aquelas imagens de natureza que eu ponho, eu vou colocar a foto com a avaliação. Você vai ver que versões como a Nova Versão Transformadora, a Bíblia de Jerusalém, tiveram a diferença de 1 ponto na avaliação. Que nem, por exemplo, essa teve nota 10 e 9. A Nova Jerusalém e a Nova Versão Transformadora tiveram notas 10 e 8. Tá entendendo? Então, há Bíblias que tem um texto excelente. Não é o que significa o texto 10. Significa que ele é mais fiel à Bíblia, às escrituras originais. Porém, ela não ganha nota 10 final porque a tradução não foi feita corretamente. Entendeu? Então, tem erros de tradução. Entendeu? Mas ela é baseada nos escritos fiéis. Então, nós temos que basear nos escritos que foram feitos fielmente. Entendeu? E não nos hereges, não no de Erasmo, que teve muitos erros que não foram fiéis. Né? Até porque Erasmo se baseou nos hereges. Tá certo? E eu vou deixar também na descrição desse vídeo, um vídeo de um pastor, tá, que ele está pregando, falando a respeito dessas traduções, para quem tem interesse em saber melhor. Tá? Mas a versão Nova Almeida é a mais correta para a gente estudar a Bíblia. Né? Inclusive é essa que eu vou começar a usar também, mas não vou deixar de usar as outras, pelo contrário. Entendeu? Que nem, por exemplo, tem a Bíblia de estudo, a Bíblia de discípulo. E a outra Bíblia de estudo, que é a Bíblia de estudo Andrews. Porém, a Andrews deve estar, acho que deve estar na versão Almeida, não sei qual delas, e a outra, a Bíblia de discípulo, é a nova versão transformadora. A que eu ando usando mais é a nova versão transformadora, a física. Mas, não quer dizer que ela esteja errada, pelo contrário. Ela ganhou nota 10 e 8, por causa de 1 ponto. Acontece que os estudiosos que fizeram o estudo das versões, eles pegaram um pouquinho mais de erro numa do que na outra. Mas não tem tanta diferença assim. Tá certo? Você pode usar qualquer versão. Nenhuma versão vai fazer a pessoa que está disposta a ser sinceramente a servir a Deus mudar de caminho. Pelo contrário. Tá certo? Nós podemos usar qualquer versão da Bíblia. Porém, nós temos que tomar cuidado e evitar as versões como, por exemplo, a versão da Testemunha de Jeová, que não é fiel à Escritura Sagrada. Você entendeu? Com todo respeito aos irmãos que são testemunhos de Jeová, mas a Bíblia não é fiel. A Bíblia ela é alterada. Então,
textos, né? Então, assim, não só as palavras que, por exemplo, tá lá, Ravé, Ravé, Senhor, Deus, eles traduzem para Jeová, né? Como altera os escritos para dar a entender o que eles querem que as pessoas entendam. Mas isso não quer dizer que seja verdade, entendeu? Mas a pessoa, quando quer realmente ser sincera no estudo, eu já li vários versículos da Testemunha de Jeová. E quando eu leio lá, eu vejo que eu compreendo a mesma coisa com a minha. Entendeu? Eu já li o mesmo versículo de Jeová, já li o mesmo versículo na. Eu queria, por exemplo, eu fiz um trabalho agora no meu curso, que eu postei lá no trabalho, eu coloquei 10 versões do mesmo versículo, que é o versículo Isaías 40:31. 10 versões diferentes. E todos estavam escritos rigorosamente a mesma coisa, muda uma palavra, muda outra, né? Mas, é, mas isso não quer dizer que esteja errado, entendeu? A mensagem é a mesma, pois a inspiração de Deus não é na palavra, e sim é na mensagem que está sendo passada, entendeu? Quem são inspirados são os homens que escreveram, e eles colocaram, com as palavras deles, com as ideias deles, eles escreveram a mensagem que Deus queria passar para as pessoas. Por isso que muitas vezes você tem uma história contada por Lucas e ela também está sendo contada por Mateus, porém com pontos de vista diferentes. Um exemplo, por exemplo, é na história quando Jesus vai ser escolhido entre Jesus e Barrabás. Mateus fala, né? Quem que vocês querem que seja salvo? Jesus o Barrabás ou Jesus o Cristo? Né? O rei dos judeus, Jesus o Cristo. Né? Nos dar a entender o quê? Que Barrabás também chamava Jesus. Todo mundo fala Barrabás, Barrabás, mas é Jesus Barrabás. Né? Já em João, se não me engano, está escrito: vocês querem que salvem Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Entendeu? Tem diferença? Não tem. Mas, na versão de Mateus, nos dá nos dá um ensinamento ali, talvez, uma intuição de que Barrabás também chamava Jesus. Né? Que nem, por exemplo, Maria, mãe de Jesus, ela teve outros filhos? Muita gente fala, teve, porque Jesus tinha irmãos, tinha José, tinha Tiago, Judas, né? Que os dois escreveram livros na Bíblia. Sim, mas Maria não teve outros filhos, aparentemente. Quando você lê, Jesus na cruz fala, Maria, este é o teu filho, apontando para o apóstolo amado, para João. E aponta para João e fala, João, esta é tua mãe, cuide dela a partir de agora. Por que Jesus falou isso? Maria era viúva naquela época. E nós temos, para a gente entender essa passagem, nós temos que entender como era a cultura, como eram as coisas naquela época, como funcionava o mundo naquela época. Porque ele é escrito para aquela época, não para o nosso entendimento. Hoje em dia não é mais assim, mas naquela época era. Entendeu? Então, a pessoa não entende isso. Ela lê, mas a maioria das pessoas não entendem isso, porque elas não vão atrás de saber o que quer dizer isso que Jesus está falando. Né? Simplesmente passa despercebidas, acham que é qualquer besteira. Porém, aí está provavelmente uma evidência, não, é uma evidência de que Jesus, de que Maria só teve Jesus Cristo como filho. Mas não porque ela não tinha relações sexuais com o marido José. Não, ela vivia como mulher dele normalmente. Porque muita gente fala, não, Maria foi pura até o fim, ela nunca se deitou com ele, não. Ela tinha relações com José, mas não sei se por vontade de Deus ou por algum motivo maior, não sabe, Maria não teve outros filhos. Por quê? Naquela época, a mulher ela era sustentada ou pelo pai, ou pelo marido, ou pelo filho. Então, a mulher, quando nascia, era sustentada pelo pai. E ela ficava sendo sustentada pelo pai até que ela casasse. Quando ela casava, quem sustentava ela era o marido. Aí ela casou, teve filhos, né? E se por acaso ela ficasse viúva, era de responsabilidade do filho cuidar da mãe. Assim era naquela época, né?
Como também era de responsabilidade do irmão cuidar da cunhada quando ela não teve filhos com o marido. Como assim? A mulher, quando ela não tinha filhos com o marido morria, o irmão do marido, o cunhado, tinha que desposá-la e dar um filho a ela, em nome do irmão que morreu, em nome do marido. E esse filho, se seu irmão fosse o primogênito, esse filho é quem herdaria a herança do pai. Quem herdava é o primogênito. E não o filho que estava vivo. Você entendeu? É uma coisa que também acontecia. Né? Então, no caso do filho de Davi, agora que eu lembro o nome dele, a orientação não lembrava, era Aminon, né, o filho mais velho. Ele não pôde ser honrado com o filho para ficar no lugar dele, por quê? Porque Aminon não tinha filhos. Ele não tinha esposa, ele não se casou. Quando ele foi morto por Absalão, ele era solteiro. Então ele não pôde ser honrado com filhos. Mas se ele fosse um homem casado e tivesse, e a mulher dele não tivesse filhos, então ele, o irmão mais velho dele ali, no caso, teria que desposar a mulher dele e ter um filho, e esse filho é que seria, então, no caso, se fosse para ser herdeiro do trono, e não o irmão, o segundo irmão dele mais velho ali, né? Ele era mais velho, então o segundo filho de Davi não. Quem iria assumir o trono de Davi seria o filho do, no caso, do irmão do Aminon com a mulher do Aminon, entendeu? Quem tinha o direito era assim. Então, se Jesus disse lá para a mãe dele que o João era o filho dela, e falou para o João que ele cuidasse de Maria, que Maria agora era a mãe dele, significa que Maria não tinha filhos para cuidar dela. Compreende? Porque se ela tivesse filhos, ele não poderia falar isso. Não faz sentido Jesus falar isso para Maria se ela tivesse outros filhos. Os filhos é que teriam a obrigação de cuidar dela. Compreende? Então, nós não podemos bater o martelo 100%, mas tem uma evidência muito forte de que Maria teve só Jesus de filho. E que como ele estava morrendo na cruz e ela sendo viúva, ele pede para que João cuide da mãe dele, que no caso era tia de João. E João fez exatamente o que Jesus ordenou. Levou Maria para casa e cuidou dela. E você pode pensar numa outra coisa? Quem foi o único apóstolo que não foi morto? Tentaram até matar, mas não conseguiram. Foi João. Por quê? Porque ele tinha que cuidar de Maria. Se ele morresse, quem ia cuidar da Maria? Então, enquanto a Maria não morreu, João não poderia morrer. E Deus permitiu que João vivesse até aí. Né? João também precisava escrever os livros da Bíblia que ele escreveu. As cartas dele e o livro de Apocalipse, ele escreveu lá, preso na ilha de Patmos, lá, né? Isolado, sozinho numa ilha. Entendeu? Então, João escreveu esses livros lá. Né? Tanto as cartas dele quanto o livro de Apocalipse. Então, queridos irmãos, nós temos que entender, que muito provavelmente Maria não teve filhos. Você entendeu? A não ser Jesus. Mas não, repito, mas não porque ela não tinha uma vida conjugal com o marido José. Mas porque não ela possivelmente pode ter ficado estéril, ou Deus achou melhor, por algum motivo, que Maria não tivesse outros filhos. Entendeu? Que ela tenha tido no ventre dela somente Jesus. Ela poderia ter os filhos, não teria problema nenhum. Ela teve as relações com o marido, mas ela não engravidou mais. Entendeu? Outra evidência é que quando nós pegamos as idades, nós percebemos que José, ele já era provavelmente viúvo, pois ele já tinha 30 anos quando ele fica noivo de Maria, enquanto Maria tinha 12 anos, né? Foi quando ela tem Jesus, né? 12 anos Maria engravidou e nasceu Jesus. Entendeu? Então, ou seja, se Jesus tinha 33 anos quando morreu crucificado, quantos anos tinha Maria? 33 mais 12, Maria tinha 45 anos. Né? Quando viu o filho sendo crucificado. Por isso Maria também era viúva. Porque quando
quando José faleceu, né? Muito provavelmente, Jesus já era adulto, Jesus já deveria ter seus 30 anos, né? Quando o pai morreu. Então, Jesus tinha 30 anos, pai morreu. Jesus já tinha 30, Maria já tinha, então Jesus tinha 30, e o pai dele, José, pai de criação, quando Jesus nasceu, tinha 30 anos, José tinha 60. Nessa época, nós sabemos que as pessoas não viviam tanto tempo assim, né? Então, José faleceu, Maria era viúva, entendeu? Então, possivelmente, José era viúva quando casou com Maria e já tinha esses filhos antes, né? Você entendeu? Então, Jesus entregou Maria para que João cuidasse dela. Então, provavelmente, ela não tinha outros filhos. Nós não podemos bater 100% o martelo, mas, muito provavelmente, ela não tinha outros filhos, né? Então, queridos irmãos, nós temos que pegar várias versões bíblicas para poder bater o martelo em algo, para poder estudar e compreender. Porque muitas vezes uma versão pode ter algo, alguma coisa, uma vírgula, uma coisa que faz entender errado, como por exemplo, no, na, na, no texto que a gente estava usando como base, em verdade te digo, vírgula, hoje estará comigo no paraíso. Se eu pegar só a versão que está escrita dessa maneira, eu vou entender que Jesus está afirmando que naquele dia o ladrão e ele estariam juntos no paraíso, que a pessoa morria e já ia para o paraíso, né? Né? Agora, se eu pegar, comparar com outras versões, aí eu posso entender, para pensar, por exemplo, será que qual que está certa, né? Aí eu tenho que fazer o quê? Eu vejo que está diferente. Eu vou no texto original e lá eu vou ler, entendeu? Vai estar em hebraico, mas lá é que nós vamos ver se está escrito o que está realmente escrito. Que nem, por exemplo, em Abacuque, tem versão que fala, acho que é Abacuque 4:2, se não me engano, 2:4, está escrito que o justo vive pela sua fé, numa versão, na outra versão pela sua fidelidade, né? Almeida está escrito fé, mas a nova versão transformadora está escrito fidelidade. Quando você vai no texto original, qual é a palavra que está lá? É a palavra hebraica que significa fidelidade. Tá certo? Portanto, quem traduziu corretamente foi a nova versão transformadora, nesse caso. Ela traduziu corretamente, fidelidade. Só que a fidelidade, quando você lê o texto, não é a nossa fidelidade que justo vive pela nossa fidelidade, mas pela fidelidade de Deus. Quem é a fidelidade é a de Deus. Ele, pela fidelidade dele, é que nós vivemos, né? Então ali tem um erro, que está tanto na transformadora quanto na outra. O S tem que ser maiúsculo, porque se refere a Deus. Então isso aí é uma coisa que eu sempre entendo na Bíblia. Quando você está se referindo a Deus, a um sentimento de Deus, a uma ação de Deus, a letra é maiúscula. Então, quando você lê na Bíblia, Deus com letra maiúscula, significa Deus, o Pai, falando da pessoa de Deus. Agora, quando você usa a palavra Deus com letra minúscula, significa, por exemplo, você escrever lá, o Deus de Israel, letra maiúscula. Agora você fala, ó, o faraó se achava um Deus. E esse Deus é com letra minúscula. Entendeu? Então, quando você tem na Bíblia ações, sentimentos, algo que venha de Deus, tem que ser com letra maiúscula. Entendeu? Então, o amor de Deus, amor, letra maiúscula. A misericórdia de Deus, misericórdia, letra maiúscula. A ira de Deus, a ira é com letra maiúscula. A justiça de Deus, a justiça é com J maiúsculo. Né? Entendeu? Então, isso nós temos que compreender quando estuda a Bíblia. Que a letra, quando você está falando algo que vem de Deus, tem que ser letra maiúscula. Então, no caso, a misericórdia era de Deus. Então, no caso lá, a fidelidade era de Deus. Então, a sua fidelidade. Então, o sua, quem que é o sua? Quem está referindo a quem sua? A Deus, portanto, S maiúsculo. Né? Então, aí está errado nas duas traduções. E nas outras também, porque quando o cara estava falando sobre isso, lá desse exemplo, eu olhei em várias traduções. Todas tinham o mesmo erro, né? Essa era minúsculo.
né? Nenhuma se atentou a isso. Por isso que a gente tem que estar lendo várias versões, inclusive temos também, não só que olhar as versões que nós temos, mas temos também que consultar a versão original. Para nós sabermos que é em hebraico, mas para nós sabermos o que realmente está escrito ali. Né? Então nós temos que pegar a versão, pegar as palavras que estão ali no texto. Né? Então você vai pegando um pedaço, não o texto inteiro, para você entender o que significa cada parte daquele pedaço. Entendeu? Porque quando você traduz o texto inteiro, ele pode traduzir errado. Entendeu? Agora, se você traduzir só a palavra, você vai entender se a palavra que está ali é fidelidade, por exemplo, ou é fé. São palavras diferentes. Você vai entender se está falando algo que está numa Bíblia ou na outra. Por isso você tem que estar estudando em várias Bíblias para entender realmente o que está querendo ser dito ali. Pois um tradutor fala de um jeito, outro fala do outro. Mas uma pessoa que já tem um bom estudo bíblico, como eu, por exemplo, que já estudo a Bíblia há alguns anos, você vê que eu não tenho tanto tempo de estudo assim. Eu tenho 4 anos de estudo bíblico, podemos dizer. Acho que 3 anos de batizado, 4 anos de estudo bíblico. E eu já tenho uma bagagem muito grande. Entendeu? Agora você imagina pessoas que têm 30, 40 anos de Bíblia. Pessoas que já têm 10 anos de Bíblia, de estudo bíblico. Entendeu? Então, então tem gente que não precisa mais tanto ficar aí na versão, porque ela já dominou a mensagem. Então ela já tem uma base de qual é a mensagem, as mensagens por trás dos textos bíblicos. Então, quando ela lê um texto, mesmo que ela leia um texto que esteja distorcido, como da tradução Novo Mundo, né? Ela vai compreender a verdade. Eu, por exemplo, toda vez que eu li a tradução Novo Mundo, eu compreendi a mesma verdade que estava vendo na outra. Mas uma pessoa que é leiga, ela pode compreender errado. Entendeu? Por isso temos que tomar cuidado com a tradução que a gente usa. Tá certo, queridos irmãos? Então é isso. Eu espero que vocês possam ter me ouvido e que possam ter compreendido um pouco sobre as traduções e que não é porque a tradução NA, né, a Nova Almeida ou Nova Almeida atualizada, que ela é a mais correta. Que ela deve ser só essa que tem que ser usada, não é isso. Nós podemos usar qualquer tradução. Agora, uma tradução que a gente pode levar mais em consideração, né, ter mais confiança, é essa, tá? Mas eu posso confiar também na versão transformadora, como deu exemplo agora há pouco, a nova versão transformadora traduziu com mais veracidade do que a outra, né? Por isso que a gente tem que usar mais de uma tradução, tá bom? Então foi uma oração de encerramento. Senhor Deus amado, que nós, que todos eu e as pessoas que estão me ouvindo, e também os que estão inscritos no meu canal, que não ouviram essas mensagens, que possamos, cada vez que pegarmos a Bíblia e orarmos pedindo a sua orientação, que nós possamos compreender a verdadeira mensagem que o Senhor quer nos passar, independentemente da tradução que nós estivermos lendo. Que nós possamos entender a sua mensagem que está por trás verdadeira, não mentiras e não mensagens erradas que possamos entender por traduções equivocadas. Que nós possamos realmente ter a sinceridade das mensagens que o Senhor realmente quer nos passar. Que nós possamos aprender a verdade e que a verdade possa nos guiar. Que o Senhor possa estar conosco e nos abençoar. Que assim seja, meu Deus. Obrigado por tudo. Abençoe o nosso fim de dia. Que as pessoas que estiverem trabalhando, que possam voltar para suas casas em segurança. Que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Não esqueçam, como eu falei na oração, nós temos que estudar a Bíblia com sinceridade. Ore antes de estudar a Bíblia. Você vai abrir a Bíblia? Você abre a Bíblia, faça uma oração pedindo que o Espírito Santo te ilumine, que Deus, Pai, que os filhos estejam todos ali te abrindo a mente para que você possa compreender a verdade e a mensagem que passaram naqueles textos. Tá? Toda vez que orar e quando terminar de estudar, faça uma nova oração. É importante isso. E eu muitas vezes falo nisso, preciso olhar isso também. Tá? Muitas vezes a gente falha nisso, nós não podemos falhar. Mas nós vamos ser inspirados naquele momento e aí sim vamos entender a mensagem correta que está por trás daquilo. Era isso que eu fazia quando eu estudei a Bíblia a primeira vez, até o fim. Eu estudava, eu lia, eu orava antes, eu orava quando terminava, eu estava ali querendo aprender e eu aprendi.
muita coisa. E agora eu continuo aprendendo, tá certo? Cada vez que a gente lê, mais a gente aprende. Porque a gente vai lendo com outros olhos. Que nem, por exemplo, eu li a primeira vez e nem me dei conta, por exemplo, de que em Isaías, se não me engano, tá falando sobre que Deus usa um carro lá no céu. Vocês sabiam disso? O carro de Deus ele é descrito no livro de Isaías, tá certo? Então o pessoal estava batido. Mas depois, quando eu ouvi falar sobre isso, eu fui ler lá no Isaías e realmente tá sendo descrito lá algo que parece ser um veículo, um meio de transporte de Deus, tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Então, muito obrigado a todos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Muito obrigado, queridos irmãos. Falou. Deus abençoe a todos.